cavalheiros, pessoal do 7º ano. Como a gente está estudando o período colonial, uma coisa muito importante que a gente precisa estudar, precisa ter em mente, são os processos de resistência e quilombagem, ok? Damas, cavalheiros, o que são esses processos de resistência? São todas medidas, são todas as demandas feitas para se resistir ao processo de escravização, certo? Como vimos, houve um processo de escravização, certo? E, em muitos casos, os escravizados eles tentavam, ou quando podiam, ou fugiam ou se rebelavam, certo? Escravos libertos muitas vezes fizeram algumas revoltas, por exemplo, a revolta dos malês e a conjuração baiana, ok? Porém, essas revoltas a gente vai estudá-las melhor no 8º ano, ok? Então, vamos desenvolver essas perspectivas. E, na perspectiva do 7º ano, a revolta, o sistema de defesa, ou sistema de resistência, processo de resistência mais desenvolvido é o quilombo, é a quilombagem. Okay? Então, nesse que a gente precisa entender de processos de resistência, foram os processos de resistência à escravidão, certo? Esses processos de resistência, eles culminaram de diversas formas através do processo de quilombagem. O que é o processo de quilombagem? É o processo de formação de quilombos, ok? Então, este é o processo de quilombagem. Bom, o processo de resistência, como a gente já viu, que o principal durante o período colonial foi a formação de quilombos, agora a gente precisa entender o que é um quilombo. Bom, quando grupos de escravos conseguiam a liberdade ou através da fuga ou através da alforria, eles tendiam a buscar uma forma de sobrevivência autônoma, muitas vezes em meio rural, afastados dos grandes núcleos urbanos, certo? E algumas vezes iriam para os quilombos ou formavam os quilombos. Esses quilombos, na grande maioria das vezes, de modo geral, era um povoamento armado que tinha uma economia independente ou semi-independente. O que é isso? Era uma aldeia, certo? Uma região rural, em geral de difícil acesso, e essa aldeia era projetada e pensada para resistência. Ou seja, caso um invasor viesse atacá-la, as características geográficas do lugar estavam em sintonia, ou seja, eram escolhidos um lugar cujas características geográficas favorecessem a defesa, certo? Existem indícios também que muitos quilombos eles também eram habitados por indígenas. No caso em específico, temos aqui, por exemplo, o Quilombo dos Palmares. Para quem já foi à Serra da Barriga, verifica que o Quilombo dos Palmares ele ficava em cima do morro, ou seja, um local de difícil acesso. E aquilo, durante uma batalha, o exército ou a tropa que está em uma posição mais elevada, ele tem uma certa vantagem, certo? Pense o seguinte, subir uma ladeira é muito mais complicado que descer a ladeira, ok? Bom, nesse sentido, também guerrear tentando subir, avançar subindo, é muito mais complicado do que avançar descendo. Então, a localização geográfica, as características geográficas do local facilitavam a defesa dos quilombos. Os quilombos já escolhiam esses locais de difícil acesso para que sua defesa fosse facilitada, ok? O que é que acontece? Quando se fala assim de economia independente ou semi-independente, a base da economia dos quilombos era a agricultura. Era uma aldeia e eles tinham ali a agricultura. Então, eles tinham uma economia independente. Porém,
em muitos casos, alguns quilombolas, ou seja, os quilombolas são os habitantes do quilombo, certo? Alguns quilombolas, eles pegavam essa agricultura, o resultado dessa agricultura, e colocavam, iam até as vilas, as regiões próximas, para trocar, fazer trocas comerciais e conseguir utensílios, ok? Então ela tem economia independente ou semi-independente. Os que ficavam mais distantes das cidades tinham economia independente. Os que tinham uma relativa proximidade com a cidade tinham uma economia semi-independente, ok? Então o que era o quilombo? O quilombo era uma habitação, de modo geral, um povoamento armado, que tinha economia independente ou semi-independente, certo? Se servia de refúgio para os negros que conseguiam a liberdade, seja por alforria ou seja por fuga, certo? E em muitos casos, esses quilombos, os locais de criação desses quilombos eram escolhidos conforme a ambientação, as características geográficas que favorecessem a defesa. Bom, eu expliquei de modo geral o que era um quilombo, existiram vários no Brasil, certo? Na América Portuguesa, nessa época ainda não era o conceito mais adequado chamar de América Portuguesa, ok? Desde é uma aldeia, certo? Um povoamento de negros que buscavam liberdade, que conseguiam liberdade ou por alforria ou por fuga, certo? E eles iam para os quilombos que tinham essa característica de fortificação de defesa armada para estabelecer essa defesa para aquele pessoal, ok? Então, a localização geográfica era útil, escolher um local em cima de um morro, dentro de uma floresta densa, locais assim que facilitavam a defesa e atrapalhavam o ataque, certo? E eles também construíam edificações, muralhas, ou palacitas, ou atalaias, que são pequenas torres de vigilância, certo? Para facilitar a defesa e atrapalhar o ataque do inimigo. Bom, a gente falei desse conceito geral do quilombo, citei o exemplo do quilombo dos Palmares, e quando se fala em quilombagem, sempre se fala de quilombo dos Palmares, ok? Bom, o que a gente precisa saber de quilombo dos Palmares? Destaquei aqui 3 figuras do quilombo dos Palmares e um bandeirante que foi responsável pela destruição de Palmares. Okay? Primeiro, Palmares ficava em Pernambuco, ok? Mas não fica em Alagoas? União dos Palmares em Alagoas? É, perfeito. Só que naquela época, Alagoas pertencia à província de Pernambuco, ok? Alagoas ainda não era independente. Então, chama-se Quilombo do Palmares, ou, como os quilombolas chamavam, Janga Angola. Janga Angola seria Pequena Angola, ok? Era como os habitantes chamavam. Ele foi o maior quilombo da América Portuguesa. Ele tinha uma extensão territorial imensa. Por quê? Porque ele era uma confederação de várias aldeias. Várias aldeias eram subordinadas a Palmares. Okay? Quando se fala da história de Palmares, 3 figuras se destacam: Acautune, Gangazumba, Zumbi. Acautune, ela foi uma rainha africana. Vocês se lembram quando a gente estudou no começo do ano a relação com os portugueses e com o reino de Angola, o reino do Congo, que tinha o Manicongo, e alguns africanos tiveram relações pacíficas com os portugueses, outros entraram em atrito, se revoltaram. Pois bem, para algumas tradições, para alguns historiadores, Acautune teria sido uma rainha, alguém da nobreza africana do reino de Angola, que se revoltou contra os portugueses e lutou contra os portugueses lá na África.
Como punição, quando ela foi derrotada, ela foi capturada e vendida como escrava. Chegando na América Portuguesa, chegando em Pernambuco, ela escravizada, ela soube da existência do Quilombo dos Palmares. Pois bem, o Quilombo dos Palmares já existia na época dela, então ela ficou sabendo da existência do Quilombo dos Palmares e conseguiu articular, conseguiu promover uma fuga de escravos para Palmares. Então o Quilombo já existia, porém ela chegou e conseguiu organizar uma fuga de escravos que foram também para Palmares. A Galtune exerceu algum tipo de liderança lá no Quilombo, isso não fica muito claro para a historiografia. Porém, sabe-se que Gangazumbas teria sido um filho de Alcatune, ok? E foi um grande líder do Quilombo dos Palmares. A Gangazumba, esse sim, foi líder dos Quilombo dos Palmares, ok? Zumbi teria sido neto de Alcatune, não filho de Gangazumba, ok? Filho de uma irmã de Gangazumba. Gangazumba, ele comandou o Quilombo dos Palmares, ele resistiu a diversas tentativas de ataque, até que a coroa portuguesa propôs uma trégua para Gangazumba. Uma trégua, um tratado de paz, um acordo. Que acordo seria esse? Seriam alforriados todos os negros habitantes dos Quilombos dos Palmares se Gangazumba aceitasse ser súdito do rei de Portugal. Então, em vez de eles habitarem lá no Quilombo dos Palmares, eles iriam habitar em outras terras, certo? E seriam alforriados todos os negros de Palmares. Bom, Gangazumba ele foi recebido em Recife, ele foi negociar esse tratado de paz e aceitou. Porém, houve um aspecto de uma conspiração lá em Palmares, onde Gangazumba teria sido assassinado. Para alguns, ele teria sido envenenado. Não se sabe ao certo como se deu essa trama, ok? Porém, quem assumiu o trono, ou quem assumiu a liderança de Palmares, foi Zumbi. Zumbi ele foi contrário a essa trégua aí com a coroa portuguesa e continuou o Quilombo dos Palmares de maneira independente da autoridade de Portugal, resistindo aos ataques portugueses. Até que, no final do século XVII, 1694, Domingos Jorge Velho, que era um bandeirante, foi contratado para destruir Palmares. Ele levou uma força bélica imensa, inclusive com canhões, e ele sim conseguiu derrotar Palmares e destruir Palmares. Bom, nesse sentido a gente tem essas 4 figuras aí importantes quando se fala de Palmares. 3 habitantes do Quilombo, a Cautune, uma rainha africana que foi escravizada, porém conseguiu a liberdade através da fuga e habitou Palmares. Gangazumba, que era filho de Acautune e liderou Palmares por muito tempo e conseguiu, inclusive, fazer um acordo com Portugal, porque Portugal não estava conseguindo derrotar Palmares, e Zumbi, que foi o último grande líder de Palmares, ok? Então, os portugueses nessa época eles não conseguiam derrotar Palmares. É bem verdade que estava vendo a época das invasões holandesas no Nordeste. E isso atrapalhou e tirou o foco dos portugueses. Porém, os portugueses mandaram diversos ataques a Palmares. Isso tem algum registro histórico. Okay? Esse último ataque, o único que teve êxito, foi o comandado por Domingos Jorge Velho. Ok, pessoal? É isso que a gente está mencionando a respeito de resistência no período colonial. A gente falou mais cedo de confrarias, que eram organizações de negros, geralmente de cunho religioso, que se uniam e se juntavam para tentar comprar a liberdade, a alforria de um e de outro, e assim sucessivamente a associação ia comprando liberdade dos seus confrades, certo? E também houve também os processos das revoltas. Essas revoltas elas acontecem no Brasil colonial, mas é um assunto melhor quando a gente estudar as revoltas
emancipacionistas, ok? Até a próxima aula.